Amaranto, um grão que vem dos Andes e que por aqui ainda é pouco conhecido. Uma pena, porque ele faz muito bem. Os estudos mostram que ele ajuda a reduzir os níveis de colesterol. É rico em fibras, fósforo e cálcio. Este aqui é o farelo de amaranto. Esse alimento que é antigo, que vem dos Andes e que faz muito bem para a saúde. Mas quem vai explicar melhor quais são esses benefícios é a Érica, que é doutora e professora do curso de nutrição da Universidade Federal de Uberlândia. Érica, pouca gente ainda conhece o amaranto, né? Aqui no Brasil ele é praticamente desconhecido, né? Mas agora vem sendo feitas algumas pesquisas que mostram propriedades funcionais a mais para a saúde das pessoas que consomem esse alimento. Que propriedades são essas? Bom, alguns estudos já mostraram que ele reduz o colesterol, tanto o colesterol total como o LDL colesterol. E ele também, além disso, descobriram que tem um composto nele que está relacionado com a redução de câncer. Quando a gente fala em amaranto, que nutrientes ele tem? Por que ele é tão bom? Bom, a questão nutricional dele, ele assim, de fato, ele é classificado como um alimento promissor, porque a proteína dele é de alto valor biológico. Então, os aminoácidos essenciais dele, eles estão todos equilibrados, não falta, não tem nenhum que está em pequena quantidade. E essa proteína dele é comparada com a proteína do leite, da carne, e é uma proteína vegetal. Isso tudo para o organismo, parece que ele também tem muita fibra, né? Como é que é a parte funcional? O que o organismo sente quando a pessoa consome o amaranto? Não, é assim, a questão da fibra, ele tem bastante fibra insolúvel, ele é fonte de fibra, pode ser considerado um alimento fonte de fibra, e essa fibra ajuda também na redução do colesterol, essa fibra acaba contribuindo para os benefícios que ele apresenta como alimento funcional. Ele ainda é um pouco caro, né? Você comentou que ele ainda é pouco conhecido e por isso o preço lá em cima. Está sendo feito algum trabalho para que ele seja um pouco mais popular, para que as pessoas conheçam mais o amaranto? Tá, a Embrapa desenvolveu um cultivar que se adapta facilmente aqui nas condições do cerrado, e esse cultivar ele é bem resistente à seca, altas temperaturas, e assim é promissor para o pequeno agricultor e para o agronegócio. Porque a partir do momento que começar uma produção em escala e as pessoas começarem a consumir, porque tem essas propriedades funcionais e a questão da composição nutricional também é muito boa, a partir do momento que tiver a procura, eu acredito que também vai ter uma produção, vai ser necessária a produção do amaranto. Agora aqui nós montamos uma mesa que tem frutas, várias frutas. O farelo pode ser consumido com frutas, mas não tem só o farelo, né? Há várias formas da pessoa consumir esse pseudo-cereal? Tem o grão, né? E o grão ele é muito pequenininho, ele pode se colocar em uma temperatura alta, ele acaba virando tipo uma pipoca. Tem o farelo, você pode colocar na fruta, você pode colocar no leite, e a farinha. A farinha, ela pode ser utilizada, uma mistura de farinha com a farinha de trigo, em preparações, bolo para produção de pães, de macarrão. Inclusive tem o Instituto Tecnológico aqui de Uberlândia, que eles já desenvolveram algumas receitas com a farinha de amaranto. Tem o bolo de cenoura, tem o macarrão, e assim, esse produto final, ele tanto pode ser consumido pelos celíacos, como deve ser consumido também pelas pessoas que não têm nenhum tipo de problema e que buscam melhora na saúde. Agora, com todos esses benefícios, há um valor, alguma quantidade mínima que a pessoa tem que consumir ou não? Até porque quando é muito bom assim, tem alguma coisa aí que a pessoa quer controlar, por exemplo, a caloria. Não, ele é calórico, né? Mas assim, ele deve ser introduzido como numa alimentação diária, de uma forma bem equilibrada. Nada que em excesso faz bem, né? Na alimentação a gente sabe que tem que ter de todos, tem que ser variada e tem que ser equilibrada. Então a recomendação é que no café da manhã você possa utilizar o farelo, ou então consumir produtos à base de amaranto também. Isso já vai contribuir com os benefícios que ele traz para a saúde.
sabe por que mastigar bem é importante? Uma explicação simples: esse movimento fortalece os músculos do nosso rosto, facilita a digestão e não sobrecarrega os dentes. Um hábito que deve começar cedo. A hora da refeição é também um momento de observar. Os pais ficam atentos ao jeito de mastigar do filho mais velho, Pedro, antes para verificar o que havia de errado. Sempre quando eu colocava, eu já ficava aqui. Aí minha mãe falava: Pedro, mastiga do outro lado. Aí eu ia trocava, aí passava uns 5 segundos, já ia pra cá de novo. Aí ela: Pedro, vai de novo. Eu tentava, não conseguia fazer ficar do outro lado. Era meio difícil por causa do costume. O tratamento começou com o ortodontista e terminou com uma fonoaudióloga. Com 2 meses do tratamento da fono, ele já conseguiu fechar a mordida. Foi um tratamento excelente. E hoje em dia ela até ensina, fica vigiando as irmãs para as irmãs mastigarem do jeito certo também. O problema do Pedro só foi descoberto rapidamente por um detalhe. Tanto o pai como a mãe dele trabalham na área da odontologia. A gente já está na área, já trabalhando nisso, estudamos para formar na profissão que temos, facilitou para a gente observar o problema dele. E isso, infelizmente, em algumas famílias, né, a gente sempre recomenda procurar um profissional da área, especialista na área, para ver o que está acontecendo realmente com as crianças, né? Mastigar bem os alimentos não é uma arte, é uma necessidade. Cientificamente já é provado que mastigar bem faz com que a digestão aconteça de uma maneira melhor. Mas além da digestão, também tem a questão de estar relacionado com a musculatura orofacial. Porque quando a gente mastiga e a gente distribui o alimento na lateral, os músculos do rosto, o masseter, o zigomático e mais outros músculos, eles são responsáveis em fazer essa mastigação. Então, se eu mastigo, por exemplo, só de um lado e não divido esse alimento para os 2 lados, eu posso trazer alguns problemas, como sobrecarregar os dentes. Eu posso ter desgaste nessa lateral, eu posso ter desgaste na articulação temporomandibular, que é a ATM, que as pessoas têm dor, às vezes pensam até que é dor de ouvido, mas é uma dor relacionada com esta articulação. E além disso, uma própria assimetria facial. O que é isso? É um lado maior do que o outro. Quer dizer, o lado que eu mastigo mais, o músculo fica melhor trabalhado e o outro lado ele fica flácido. E o que leva uma pessoa a mastigar de forma errada? Às vezes a pessoa perdeu um dente e aí ela não quer usar porque o alimento ele fica parado no espaço do dente e ela joga essa mastigação só para um lado. Isso pode ser uma das questões que faz alterar a mastigação. Aruânia, fonoaudióloga especialista em mastigação, nos mostra as técnicas usadas para melhorar a maneira de se triturar os alimentos na boca. Ela costuma usar pãozinho francês. Você vai pegar o alimento e partir ele, prender ele nos dentes da frente. Aí você vai escolher um lado e vai jogar todo o alimento para o fundo. Todos os dentes do fundo, porque a mastigação, os dentes são chatos justamente para isso. Eles foram feitos para mastigar. Os dentes da frente não são chatos justamente porque é para romper o alimento. Então você mastiga bem nos dentes de trás, vai mastigar um pouco do lado de cá, daí vai posicionar no meio da língua, vai jogar a língua no céu da boca e vai engolir. Mastigar bem é saudável, educado e ajuda ainda a cuidar da estética do rosto. E a estética nos 2 sentidos. No sentido de mastigar bem, de não fazer barulho e de ser desagradável, às vezes estar almoçando num restaurante e ficar fazendo barulho, e também a questão da estética no sentido de beleza, porque se a gente mastiga de um lado só, o músculo vai ficar alterado, então vai aparecer em sinais, junto com o envelhecimento, aparecem sinais que a musculatura está alterada, então a pessoa fica até mais bela esteticamente mastigando corretamente.
Boa dica. O Bem Viver está em férias, mas você pode e deve enviar sugestões para o programa. Anote aí na sua agenda, bemviver@tvintegração.com.br ou, se preferir, ligue para o nosso portal de voz 4005-1771. Um beijo para você, aproveite seu fim de semana. Tchau!